Santo é o Senhor dos Exércitos, Pai. Louvado seja Deus por estarmos aqui, irmãos, mais um culto, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para adorar Ele, para cultuá-lo, porque Ele é o único digno de louvor. Paz do Senhor Jesus, a igreja primeiramente. Irmão, pode se assentar, eu vou citar muito texto hoje. Pode descansar da aeróbica. Louvado seja Deus. Irmãos, é sempre uma responsabilidade muito grande trazer uma palavra à igreja, né? E é sempre um frio na barriga estar aqui e trazer uma palavra, trazer algo que vem do trono de Deus. A gente se preocupa em saber de Deus o que Deus quer tratar com a sua igreja. E porque a gente é canal, né? É instrumento de Deus. Então a gente fica temeroso de que aquilo que vai sair da nossa boca não seja a palavra do homem, mas seja a palavra de Deus. Porque Deus, ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, irmãos, que o Senhor esta manhã ele filtre tudo aquilo que eu vier a dizer, que seja uma palavra dele, não minha, que ele seja engrandecido, sabe, que a glória seja dele. Sabendo, irmãos, que o Senhor, ele nos corrige e nos disciplina para que nós não sejamos julgados com o mundo, irmãos. Na lição do Apocalipse que nós tivemos essa sexta-feira, num dos versículos que nós lemos lá, o Senhor falava que o juízo começaria pela casa dele. Então, irmãos, o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina para que a gente não seja julgado junto com o mundo, porque o Senhor nos quer ao lado dele, na sua presença. E eu gosto muito, irmão, de conversar com a minha esposa referente ao reino de Deus, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Muitas vezes essas situações que estão acontecendo, elas passam desapercebidas por nós. A gente está tão afadigado ali nos nossos afazeres, nos nossos problemas, que a gente se esquece muitas vezes de dar um passo atrás e tirar a lente de aumento para ter uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo no mundo. E, irmãos, eu refletindo sobre isso, e também conversando com a minha esposa sobre algumas igrejas que tiveram que baixar as portas na pandemia. Algumas igrejas fecharam, outras igrejas esvaziaram, mas outras igrejas também estão apinhadas de gente, tendo que fazer 2 cultos porque não comporta a quantidade de pessoas. E a gente fica discutindo, né, eu e minha esposa, conversando, né, nós que já temos alguma experiência na fé, embora a gente vai ver aqui hoje que tempo de igreja, irmão, não quer dizer nada. Mas com base em algumas experiências que a gente teve, o Senhor, então, irmãos, ele tratou no meu coração algumas coisas que eu acredito ser aquilo que impede o crescimento da igreja. Quando eu digo o crescimento da igreja, irmãos, a igreja somos nós. Então, é o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento espiritual. E o Senhor então me levou, irmãos, a alguns acontecimentos, algumas atitudes da nossa parte que muitas vezes, irmãos, impede que cresçamos como cristãos. E o Senhor quer tratar isso conosco nesta manhã, irmãos. Eu confesso que eu preciso que o Senhor multiplique o tempo, mas eu preciso esta manhã, irmãos, declarar o conselho de Deus para vocês esta manhã. Eu não posso ir embora e deixar de falar tudo aquilo que Deus tratou comigo, irmãos. Eu orei, eu jejuei, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero que sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Eu pedi para os irmãos se assentarem, porque eu vou citar muitos textos bíblicos. E é sempre uma preocupação de quem vai pregar, de quem vai trazer uma palavra, de querer trazer sempre algo novo para a vida dos irmãos, né? A gente tem essa preocupação de querer trazer uma novidade, não querendo reinventar a roda, mas de trazer alguma coisa que agregue na vida dos irmãos, alguma coisa que os irmãos
ainda não tenham ouvido, ainda não conheçam. Mas, irmãos, o Senhor falou comigo algo diferente. Porque muitas vezes, irmão, a gente se preocupa em trazer algo novo, mas o Senhor diz o seguinte: nem todo mundo está preparado para comer uma feijoada, né? Está ali a irmã Janaína com o marido, o Telzinho ali, ela não vai dar para ele uma feijoada, ele não está preparado ainda para isso. Então, na igreja, irmão, nós temos vários níveis de amadurecimento, de crescimento espiritual. Então, o que Deus tratou comigo, irmãos, são coisas básicas, mas que são necessárias para o crescimento espiritual da igreja. Deus falou: não, você não vai levar nenhuma novidade, você vai levar o básico. Você vai levar o básico hoje para a minha igreja. E se eu fosse dar uma mensagem, um título, irmão, essa mensagem, eu diria que são os inimigos do crescimento espiritual da igreja. Por que eu estou falando que tempo de igreja, irmão, não quer dizer nada? Porque muitas pessoas, elas envelhecem na sua idade, mas elas não amadurecem. A gente vê muitas pessoas de cabelo branco, não só dentro da igreja, mas também fora. Porque a gente entende que é uma pessoa de cabelo branco, uma pessoa experiente, é uma pessoa que está ali, ela vai te dar um exemplo. Mas muitas vezes esse envelhecimento na idade, irmãos, ele não reflete que a pessoa amadureceu. E a mesma coisa também se dá, irmãos, com o crente. Então eu creio que um dos perigos, irmãos, que impede o crescimento de muitos crentes, é achar que ele tem 20, 30 anos na fé, e ele fala: eu sou inatingível, eu sou inabalável, né? Porque as pessoas, os crentes, muitas vezes, eles se embasam muito nos títulos, e eu não gosto de título, irmãos. Se tem uma coisa que eu não gosto é título. Título não vai levar ninguém para o céu. Não importa se você tem 20, 30 anos de igreja, se você é diácono, presbítero, pastor, semideus, o que quer que seja, irmão, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu, queridos, é o que o Senhor tratou comigo, são princípios básicos da fé cristã, que muitos crentes velhos de igreja não estão colocando em prática, não amadurecem, não crescem, eles continuam nanicos na fé, eles não desenvolvem, eles não dão exemplo, eles não conseguem ser um norte na vida daquelas pessoas que estão começando na fé, porque não estão obedecendo, irmãos, alguns princípios que o próprio Deus estabeleceu. Então, irmãos, não adianta você ser uma pessoa de idade, não adianta você ter título, não adianta você ter 20, 30 anos de igreja, se você não colocar em prática, irmãos, os princípios da fé, que eu vou ler aqui com os irmãos. Se você não colocar em prática, irmão, você não vai crescer. Você vai ter título, você vai, eu e a Cláudia moramos alguns anos aqui fora do estado, e era muito comum nas igrejas, ministério do fulano de tal, pastor, presidente, não sei o que lá, e gosta de ostentar, aquela ostentação, sabe, irmãos, é preciso que haja em nós o mesmo sentimento de João Batista, quando alguém chegou para ele assim e falou: João, olha, Jesus está batizando. João falou: não, agora quem tem que crescer é ele, e quem tem que desaparecer sou eu. Então é necessário, irmãos, que haja em nós esse mesmo sentimento de querer desaparecer, de parar querer, de ser a atração. Eu vejo muitas vezes dentro das igrejas, irmão, o departamento dividindo as pessoas. Não, eu não sou desse departamento aí, traz para dentro da igreja um pensamento que é, entre aspas, secular, dentro das empresas. Ouvi muita gente falando: não, isso aqui não é a minha função, não. Então tá bom, querido, morre aí fazendo o que você está fazendo. Ele precisa crescer, querido, a gente precisa abrir mão dos títulos, a gente precisa abrir mão do orgulho, da soberba, para que ele cresça, querido. Ele precisa crescer, a gente precisa diminuir.
A obra é dele, querido, não é minha, não é do pastor Fagner. A obra é do Senhor Jesus. É ele que tem que crescer, é ele que tem que aparecer. Quem é eu? Quem é você? Houve uma divisão na igreja. Uns falam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Querido, Paulo já vem com os 2 pés no peito. Ele fala, quem é Paulo? Quem é Pedro? Não é nada, não é ninguém. São apenas instrumentos que Deus levantou para pregar o evangelho, querido. Quem sou eu? Quem é o Fagner? Quem é o Doni? Quem é a Tatiana? Ninguém, querido. Essa porta aqui quem abriu foi Deus. E a igreja precisa crescer, irmãos. A gente precisa parar de querer fazer as coisas do nosso jeito e começar a fazer as coisas da maneira que Deus quer que seja feita. Irmãos, o autor da epístola de Hebreus, a gente não sabe até hoje quem é. Uns falam que é Pedro, outros falam que é Paulo. Irmão, não interessa. Está na Bíblia, é a palavra de Deus. Ele fala assim, com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido. Você tem 30 anos de igreja, cara, já era para você ser mestre, já era para você estar ensinando, já era para você estar pregando, já era para você estar fazendo discípulo. Mas o autor da epístola fala assim, ainda vocês necessitam que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos havei feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 12, irmão. Desculpa se eu não falei. Vocês não estão podendo, vocês querem comer feijoada, mas vocês estão tomando leitinho ainda, irmão. E o autor da epístola fala, ele continua falando aqui, ora, versículo 13, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o crê. Ele é o quê? Ele é criança. Não cresceu ainda. É nanico na fé. Tem crente que não quer crescer, irmão. Tem crente que não quer passar de nível. Tem crente que quer vir só de domingo na igreja e fala, tá bom. Não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou para sairmos dessa religiosidade superficial. O Senhor nos chama para a profundidade espiritual, irmãos. Porque os maiores tesouros não estão na superfície. Você tem que cavar, e você tem que cavar fundo. Você não vai achar pepitas de ouro na superfície. Quando o Senhor chama os discípulos, Jesus usa o barco de Pedro para pregar. E existe uma verdade nisso, irmão, porque as necessidades do reino, elas vêm antes da nossa. Pedro não pregou nada, aliás, não apanhou nenhum peixe. Mas Jesus tinha a necessidade de pregar às pessoas. Jesus, parafraseando, fala, Pedro, vamos fazer a vontade do Pai primeiro, depois a gente sacia a sua necessidade. E depois que Jesus prega, ele fala o seguinte para Pedro, Pedro, vá para as águas mais profundas. Saia da superficialidade, irmão. Esse texto fala muito comigo. Saia dessa religiosidade. Vamos subir uma hashtag aqui, pastor. Hashtag sai da média. Sabe por quê, querido? Porque a média, quando você está na média, você está invisível. Muitas pessoas seguiam a Jesus, mas no meio dessas pessoas tinham os curiosos. Nem todo mundo era discípulo. Alguns estavam lá só por curiosidade. Outros estavam lá só para escarnecer. Nem todo mundo era discípulo. Quando você está no meio da multidão, querido, você está invisível. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu com isso, porque ela conseguiu romper a multidão e tocar as orlas da veste de Jesus. Por isso ela se sobressai na multidão, irmãos. Ela sai do meio daquele mar de gente e ela toca na orla de Jesus. Ela sai da invisibilidade. E Jesus, sem saber quem a tocou, vira para os discípulos e fala, quem me tocou? O toque da fé faz Jesus parar, querido. E nada daquilo que eu escrevi aqui eu estou falando.
Irmãos, que Deus multiplique o tempo hoje. Ainda, irmãos, dentro desse alimento espiritual, entre o leitinho e o alimento mais sólido, Paulo também agora escrevendo à igreja de 1 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, eu não sou de gritar, hoje eu estou gritando. Me perdoa aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Criança. Os Coríntios, a problemática igreja de Coríntios, não podia ser alimentado com alimento sólido, irmãos. Então, queridos, tempo de igreja não quer dizer nada. 20, 30 anos na igreja, nome escrito no livro de membro da igreja, não quer dizer nada. A gente precisa ter o nome escrito no livro do Cordeiro. E querer, irmãos, é preciso querer crescer. É preciso querer sair do lugar, da zona de conforto. E a gente vai chegar lá. É preciso querer. Irmãos, lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 19 ao 22. Nesse texto, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele está se referindo aqui à união dos gentios com os judeus. Em Cristo, tanto gentios como judeus, eles são agora um único povo. E Paulo, então, ele compara essa obra, essa unificação agora de judeus e gentios, e nós podemos aplicar isso em nossas vidas, como um edifício espiritual. Nós somos uma construção de Deus. Nós somos edifícios que está sendo construído por Deus. Então aqui no capítulo 2, no versículo 19 em diante, que vai ser o texto, que a gente vai aqui desenvolver aqui esta manhã, diz assim: assim já não sois estrangeiros, se referindo aos gentios, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, quem é nele, igreja? Cristo. Todo edifício bem ajustado crescer, igreja, cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, somos edifícios espirituais, chamados para crescer. Nós fomos enxertados na videira para dar frutos. Porque quem está na videira e não dá fruto, é cortado, é lançado fora. E quem está na videira dando frutos, ele vai podar, para que dê mais fruto ainda. Então, irmãos, nós somos edifícios espirituais, chamados por Deus para crescer. 2 Pedro 3,18, creio que todos sabem aqui: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mais uma vez, saia da superficialidade religiosa. Embora o cristianismo ele se enquadre como uma religião, irmãos, eu discordo dessa palavra, eu discordo disso. Porque religião ela vem do latim religare.
É aquilo que liga o homem a Deus. Religião é o homem do seu jeito, com as suas teorias, com as suas concepções, com a sua sabedoria, tentando trilhar um caminho até Deus. E cristianismo não é o homem se achegando a Deus. Cristianismo é Deus, é um caminho que Deus providenciou para que o homem se achegasse a Ele através desse caminho. Por isso eu não gosto dessa palavra religião, irmãos. Então nós somos edifícios espirituais, chamados ao Senhor para crescer, para frutificar, querido. Ponha isso na sua cabeça, porque eu falo aos teus ouvidos. Deus vai pegar essa palavra e ela vai levar ao seu coração, porque ela precisa frutificar. Irmão, no versículo 20, já que nós somos uma construção de Deus, já que nós somos edifícios espirituais, no versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Veja bem, a pedra angular era a construção nos tempos de Jesus que sustentava todo o peso da construção. E irmãos, aquilo que tem sido um grande inimigo nosso no crescimento espiritual é cavar até achar essa pedra. Porque em Mateus, no capítulo 7, irmãos, do versículo 24 em diante, é a passagem dos dois fundamentos. Aquele que cava a sua casa, a sua construção, Deus abençoe. Aquele que cava até a rocha e edifica a sua casa, o Senhor Jesus disse que vai descer a chuva, vai transbordar os rios, os ventos vão bater contra aquela casa e ela não vai cair. Porque o Senhor Jesus chama esse construtor de homem prudente. Ele não teve, irmãos, preguiça de cavar. Você fala assim: Maurício, eu tenho que cavar o mais profundo que eu puder? Não, querido, você tem que cavar até encontrar a rocha que é Jesus. Não tenha preguiça de cavar. Cave até você encontrar a rocha. E isso tem sido um grande impedimento, irmãos, na vida cristã da igreja. Nós não queremos cavar. Nós ficamos com preguiça. Nós queremos fazer do nosso jeito. Querido, o padrão dessa escavação é isso aqui. Esse aqui é a planta da construção. O padrão está aqui. O padrão está aqui, irmãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e conduta. O que a gente precisa saber sobre Deus está aqui. Cave, irmãos. Cave até você achar essa rocha. Porque o homem sensato, o que edificou sobre a areia, desceu a chuva, transbordou o rio, bateu o vento, e o texto diz que aquela casa caiu, pastor. Mas não só caiu, o texto fala. O texto diz que foi grande a sua queda. Você está construindo, querido, a casa onde você vai morar. Para de preguiça. Para de preguiça, irmãos. É onde você vai morar. Eu quero usar a ilustração de um pedreiro que eu ouvi certa vez. Ele trabalhou muitos anos para um senhor, 20, 30 anos. E aquele pedreiro então saiu de férias. Ele saiu de férias e no meio das férias dele, o patrão dele, que era um homem muito rico, falou: fulano, eu preciso de você. Aí, pensa, né, você de férias, o patrão te liga,
Eu estou precisando que você construa uma casa. E o pedreiro de férias. O pedreiro falou, esse cara é louco, meu. O cara vai me tirar das minhas férias. Eu estou bem, sossegado, tranquilo. O cara vem me amolar nas minhas férias. E esse pedreiro, com muita má vontade, irmãos, com muita preguiça, ele foi. Ele chegou no patrão dele e falou, fulano, o que você precisa? Eu preciso que você construa uma casa aqui, ó. Irmãos, aquele homem com muita má vontade, ele estava de férias. A pigarra. Ele estava de férias, então ele começou a construir aquela casa, irmãos, de qualquer jeito. Ele falava, estou de férias, o cara vem me amolar nas minhas férias. Ele construiu de qualquer jeito, irmãos. Aquela casa, se passasse um caminhão na rua, capaz dela cair. Ele construiu e terminou aquela casa. Ele chegou no patrão dele e falou, a casa que você queria está aí. O patrão dele falou, então tó, é a casa que você vai morar, tô a chave. Mora aí nessa casa, pô. Então, irmãos, é o que a gente faz muitas vezes. A gente quer construir de qualquer jeito. A gente tem preguiça de fazer o que é certo. E o Senhor está falando, irmãos, conosco esta manhã. Faça do meu jeito. Faça da minha vontade. Faça do jeito que eu quero, querido. A maneira como Deus quer, querido, ela está aqui, ó. A maneira como Ele quer ser servido. A maneira como Ele quer ser adorado. A maneira como Ele quer ser cultuado. Está aqui, querido. Cave. A gente quer servir a Deus do nosso jeito, irmãos. E a gente se esquece que para servir a Deus, pastor, lembra que a gente conversou muito sobre essa passagem? Ela tem um custo. 2 Samuel 24:18. A ira de Araúna. Davi tinha feito um recenseamento. A Bíblia fala que Satanás se levantou contra Israel e ele incita Davi a fazer um recenseamento no povo. Ele queria saber quantos soldados Israel tinha para guerrear. E Jobe fala, meu Senhor, não faça isso, né? Que Deus Todo-Poderoso, Ele acrescente tantos mais homens no seu exército. Mas Davi não ouviu. Davi quis o censo. E isso demorou, acho que 2, 3 anos. A Joabe saiu fazendo o censo do povo. Irmão, isso incitou a ira de Deus. Então Deus propõe um negócio para Davi. Vai, Davi, ou uma praga que consuma o povo 3 dias, ou a espada dos teus inimigos te persiga. E Davi falou, caia eu nas mãos de Deus, que é rico em misericórdia e não na mão dos homens. E a Bíblia diz, o texto diz que Davi viu um anjo com a espada desembainhada para executar o juízo sobre Israel. Então Davi, irmãos, ele vai na eira de Araúna nessa passagem. Ele vai sacrificar. E o dono dessa eira, desse campo, ele fala, não, Senhor meu Deus, tome aqui os bois, tome aqui a carroça, sacrifica aqui, Senhor, o Senhor é o rei, o Senhor é o dono de toda a terra. Irmãos, o Maurício falaria assim, não vai me custar nada, está me dando aqui, não vai sair nada do meu bolso. Davi falou, não, nada que não me custe, eu não quero servir a Deus sem que isso me custe algo. Davi pagou, irmãos, Davi pagou o preço daquele campo, ele pagou o preço dos bois, e ele sacrificou ao Senhor com algo que lhe custou algo, irmãos. Irmãos, servir a Deus vai custar o seu tempo. Qualquer um aqui podia estar em qualquer outro lugar, na praia, você está aqui. Servir a Deus vai custar o seu tempo. Servir a Deus vai custar o seu dinheiro. Você que contribui aqui com a igreja, com as suas ofertas, com os seus dízimos, você que contribui com a obra assistencial, servir a Deus vai custar o seu dinheiro, irmãos.
Servir a Deus, querido, vai custar a sua paz. Porque qualquer pessoa que quiser viver piedosamente em Cristo, ela vai ter problemas em algum momento. Seja na casa dela, seja no trabalho. Em algum momento, irmãos, se você estiver servindo a Deus corretamente, você vai ser confrontado. A tua fé, em algum momento, ela vai ser questionada. Então Jesus, eu não me recordo agora o endereço, ele falou: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão, eu vim trazer espada. Eu falo: Maurício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar minha casa? Não, irmãos. Você não precisa abandonar sua esposa, mas ele não pode tomar o lugar de Cristo na sua vida. Então, vai haver uma divisão. Eu comecei a evangelizar um amigo de trabalho uma vez, lá no centro, quando eu trabalhava na área de segurança. Ele trabalhou à noite, eu chegava de manhã, eu chegava 1 hora mais cedo para evangelizar ele. Carlão, eu comecei a evangelizar e levando estudos para ele. Até chegou um momento, ele falou: Maurício, para, porque a minha mãe mandou eu parar com isso. Então a espada chegou na casa dele. Então, irmão, chega um momento onde você tem que escolher. E aí a fé de cada um de nós, irmãos, ela é provada. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência recente. Eu estava num dilema, irmãos, recentemente. O pastor Fagner é testemunha da obra social, de ajudar na preparação das coisas, de sair para distribuir, a preparação das aulas, vir aqui para ministrar a aula, vir também aqui no dia que é o Doni que ministra a aula. E eu estava muito relutante, irmãos, porque eu falava: Senhor, eu preciso trabalhar. Sabe, o Maurício querendo servir do jeito dele, sem que isso me custe nada. Sabe, aquele desenho, né, Leão da Montanha, saída pela direita. Relutando com Deus, irmão, falando: Senhor, eu preciso trabalhar, né, e eu preciso estar lá para fazer o estudo, eu preciso ir lá ajudar, eu preciso ir lá entregar os donativos. Sabe, irmão, relutando com Deus, querendo fazer do meu jeito, querendo servir a Deus sem que isso me custasse nada. E Deus falando: rapaz, vai fazer o teu chamado, bicho, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Querido, para de argumentar com Deus, querido. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. A parábola dos convidados, irmãos, quando o Senhor prepara a mesa e Ele manda os servos chamar as pessoas para a ceia, cada um apresentou uma desculpa. Ah, não, Senhor, eu comprei um arado novo, eu preciso testar ele. Ah, eu comprei uma fazenda, eu preciso testar ela, eu preciso ir lá. Eu comprei uma casa de campo. Ah, Senhor, eu casei, eu não vou poder ir. Ah, irmão, continua apresentando suas desculpas esfarrapadas. Porque eu ouvi uma vez o seguinte, irmão: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E eu tentando argumentar com Deus: ah, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. A moto quebrou. Travou a moto, irmão. Deus fala: vai, trabalha agora. Rapaz, o teu sustento vem de mim, rapaz. Ô, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus manda Elias lá no rio, o rio seca. Sabe por que o rio secou? Porque a providência é passageira. A providência acaba, mas o provedor continua lá, querido. Vai servir a Deus, irmãos. A melhor coisa que você faz é estar na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu não estou dizendo que isso é em 100% dos casos, querido, mas em casos de depressão na vida de um cristão. Aconteceu comigo. É o fato de não estar na presença de Deus fazendo o que Ele está mandando você fazer. A sua vida passa a ficar sem sentido, sem propósito. É horrível essa sensação, irmãos, de que você não serve para nada. É terrível essa sensação.
Eu estava lá no Espírito Santo com a Cláudia, irmão, na beira da praia. 5 minutos a gente estava na areia da praia. Que delícia, irmãos. Mas eu não estava no centro da vontade de Deus. Deus falou, o teu tempo aqui acabou. Volta para São Paulo. Irmãos, eu estava ruim lá. Sabe quando você está triste, com tudo bom ao seu redor? Morando num lugar maravilhoso, num apartamentinho top, sabe? Pagava as contas, sobrava dinheiro, irmão. Mas Deus falando, não é aqui mais, acabou a sua fase aqui, Maurício. Acabou. Vai para São Paulo, que a obra agora é lá. Então, irmão, para de ficar arrumando desculpa. Aí o motor da minha moto, tive que fazer o motor, R$1.000. Voltei a trabalhar, quebrou de novo. Volta para a oficina. 10 dias sem trabalhar, irmão. Pensa agora se eu for argumentar com Deus. Para isso me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Pare de apresentar suas desculpas, irmãos. Você sabe o que Deus te chamou para fazer. Faça, que aí, quando a gente alinha a nossa vida com o propósito de Deus, irmãos, as coisas fluem. As coisas começam a fluir. Aquilo que está travado, irmão, começa a destravar. Porque você está alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, louvado seja Deus, porque a mulherada aqui, ela está com um papo com Deus, está com intimidade com Deus, hein? O que a diaconisa pregou domingo, o que a Maiara pregou quarta, irmão. Quem é cristão, ele pegou isso aqui, ó, o controle remoto, e falou, tó, Senhor, não quero mais. E a gente esquece que a gente fez isso. Aí a gente canta, muda as coisas de lugar, Senhor. Aí quando Deus começa a arrastar o móvel, irmão, a gente chora. Você esquece que você canta essas coisas na igreja? Não esquece, irmão, porque Deus não esquece. Quando Ele começa a arrastar os móveis, é para ampliar, irmão, é para você crescer, é para melhorar, irmão, é para a coisa ficar melhor. Mas é um processo que dói, mas é necessário. É necessário, irmãos. Irmão, nós somos totalmente salvos. O Senhor Jesus se entregou totalmente naquela cruz. Não foi uma entrega parcial. Não foi parcial a entrega de Jesus, querido. Por que a gente quer se entregar a Deus pela metade? Ele não merece tudo. Ele não merece tudo, irmãos. Tudo que a gente é, tudo que a gente tem, irmãos, é dele. O ar que a gente está respirando é dele. O almoço que você vai comer saindo daqui, ele colocou na sua mesa. Por que é que a gente quer, irmão, servir a Deus com reservas? Por que a gente quer fugir desse padrão, irmãos? Depois você vai na sala do pastor cheio de problema. Para de preguiça, irmão, vai ler a Bíblia, vai orar. Você fica 1 hora na frente da televisão, 3 horas mexendo no celular, e você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, e você não sabe por que sua vida está ruim. Você não sabe por que a tua vida não anda, por que você não cresce, por que essa igreja não está apinhada de gente. Que cristianismo a gente está vivendo, irmãos? Que cristianismo que a gente está vivendo? O evangelista leu, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Está lá no fundo, irmão. Não está no raso essas coisas. Está no fundo. O segredo do Senhor é para aqueles que os temem e os busca. O que é importante para você? O que é importante para você? O que é importante para você, o que vai definir o que é importante para você, é o tempo que você passa em oração com Deus a respeito disso. É o que vai definir o que é importante para você, é o quanto você gasta com Deus em oração. A salvação do seu filho. Quando você levanta de madrugada, irmão, que o Espírito Santo fala, você vai orar. Você ora? Eu não sou, meu irmão, eu não oro não. Eu falo e o chicote vem. Ele manda, eu não faço, aí a moto quebra, o negócio trava.
Deus, irmão, está chamando a gente para orar. A gente não está se dando conta do cenário que a gente está atravessando, irmãos, das coisas que estão acontecendo ao redor. Israel tinha 3 festas. Uma delas era a festa dos tabernáculos, da barraca. Sabe o que é isso, irmão? Sabe qual é a mensagem dessa festa? Você mora em tenda, querido, não cria raiz aqui não. Pare de gastar o seu tempo com o mundo. Uma hora Jesus aparece, irmãos, e não vai dar tempo de você sair pegando as coisas não. É por isso que Deus mandava o povo, na festa das tendas, ficar lá um período morando em tenda, para você lembrar de onde Ele te tirou e de onde você é. Que a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Não crie raízes aqui, querido. Porque o maior ativo que a gente tem não é o dinheiro. O maior ativo, o ativo mais importante que a gente tem é o tempo. Porque o dinheiro você perde, você vai lá, trabalha e você recupera. Agora o tempo, irmãos, a gente não recupera. Então, com que você tem gastado seu tempo? Vamos prosseguir. Irmão, vai passar. Vai passar do horário, mas eu preciso declarar aqui, irmãos, todo o conselho de Deus. Eu vou adiantar aqui, tá, irmãos? O padrão dessa construção vem de Deus. A Bíblia é a planta dessa construção. Ela é a nossa conduta de regra, de prática e fé. Quando leio a Bíblia, Deus fala comigo. Na Bíblia encontramos os meios corretos de cultuar e adorar ao Senhor. Oração e Bíblia, irmãos. Nada substitui a leitura bíblica e a oração. Você pode comer um final de semana, uma pizza, um lanche, aquelas besteirinhas que a gente gosta de comer. Mas vai comer isso o mês todo. Faz isso o mês inteiro para você ver o que acontece. E é o que a gente muitas vezes faz, irmãos. A gente substitui a oração e a leitura bíblica com um miojinho. O miojo, ele mata a tua fome na hora, dá 5 minutos, você está com fome de novo. Então, querido, você pode até comer um lanche, uma pizza, mas você vai ter que voltar ao bom e velho arroz com feijão. Você vai ter que voltar a se alimentar corretamente. E a gente não, irmão, isso é insubstituível. Bíblia e oração, irmão, foi o que Deus mandou eu trazer aqui. São as coisas básicas, são os princípios elementares da nossa fé. É o necessário, nada substitui. Tem gente que substitui, irmão, não tem nada contra, irmão, pelo amor de Deus. Mas você ouvir um louvor na sua casa e cantar um hino, não vai substituir a leitura da Bíblia e a oração. E você fala assim, não, eu cantei um hino hoje, eu já atraí a presença de Deus. Tá bom, querido. Mas Deus, Ele só fala com você aqui. Ele pode tratar com você no louvor? Pode. Mas Ele fala com você aqui, ó. Os segredos profundos estão aqui. O verdadeiro alimento está aqui. Tá? E não substitui, irmão. Nada substitui palavra de Deus, Bíblia e oração. Querido, vamos aqui adiantando. Versículo 21 de Efésios, capítulo 2. O próximo passo, irmãos, que é o nosso inimigo do nosso crescimento espiritual. Versículo 21 diz assim: nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2, 21. Irmãos, o edifício ele cresce de acordo com o texto, mas há uma condição para esse crescimento. Há uma condição, irmãos, para esse crescimento. O texto diz que nele, quem é nele, igreja? Jesus. Todo edifício bem ajustado, ele cresce. O edifício só pode crescer, irmãos, se ele estiver bem alinhado, se ele estiver no plumo, se ele estiver corretamente amarrado, aí ele vai crescer. Mas ele tem que estar bem ajustado. Senão, literalmente, irmão, a casa cai. Irmãos, o próximo inimigo que a gente vai falar aqui no crescimento é essa nossa ânsia de querer pular as etapas da construção.
Querido, não queira adiantar o processo. Não queira adiantar o processo. O processo precisa ser, o processo da construção precisa ser obedecido. Não queira dar um passo, irmãos, sem que antes você esteja preparado para isso. Abra rapidamente comigo, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Para quem está com dificuldade, irmãos, Evangelho de João fica entre Gênesis e Apocalipse. Ajudei aí, irmãos? Ajudei, né? Para encerrarmos aqui, irmãos. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Não, minto, irmãos. 12. Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, aqui no Evangelho de João, antes de ir para a cruz. Ele diz assim, no versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então tem coisa que você quer fazer, tem coisa que você quer saber, que você não está preparado ainda, irmãos. Não queira antecipar o processo. Jesus entende isso, irmãos, a nossa limitação. Muitas vezes a gente quer resposta. E nós estivemos na casa do pastor Fagner, juntamente com o Felipe e com a Grazi. E a gente quer, irmãos, servir a Deus no campo do entendimento. A gente quer servir a Deus no campo da razão, do intelecto. Diz assim, mas eu não estou entendendo. Querido, você não tem que entender para obedecer. Você obedece e depois o entendimento vem. Então não queira saber todas as coisas antecipadamente. O exemplo disso é Abraão, irmãos. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia ainda onde era, irmãos. Está no futuro. Eu vou ainda te mostrar. Aí Abraão podia falar assim, não, se o senhor me falar, não falar onde é, eu não saio daqui não. Tá bom, fica aí no lugar. Fica aí, continua sendo um nanico na fé. Abraão saiu, irmãos, ele não questionou. Ele não questionou. Porque tem coisas, irmão, que se a gente ficar sabendo, a gente não sai do lugar. Tem coisas que se Deus falar, a gente não faz, irmão. Porque a gente não está preparado ainda para o próximo nível. Você precisa estar preparado para dar o próximo passo, irmão. Dê um passo de cada vez. Vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento. Você cavou, achou a rocha, então vai fazendo esse edifício agora, irmão. Conforme o texto está falando aqui, vai fazendo esse edifício de forma bem ajustada. Não pule etapas no processo da construção, irmão. Dá mal isso, hein? A casa cai. Aí você diz assim, Maurício, o que eu faço? Vou te falar, irmãos. O que vai destravar o próximo nível é a prática daquilo que você já sabe. Hebreus 5,14. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Irmãos, o que vai destravar o próximo nível é a prática daquilo que você já sabe. Porque quando Pedro fala crescer na graça e no conhecimento, não é o conhecimento intelectual, porque o que firma esse conhecimento, irmãos, é a prática. Foi o que a diaconisa Tatiana pregou domingo passado. Deus falou, vai lá e pede perdão. Não, mas eu não fiz nada. E Deus estava mandando ela fazer, ela foi lá e fez. Ela praticou. Então ela foi habilitada para o próximo nível. Então, irmãos, tem áreas da nossa vida
que Deus precisa tratar para que a gente cresça. E o que vai destravar, irmãos, o próximo nível é a obediência. Porque em Tiago, no capítulo 1, versículo 22 e 25, diz assim: aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é semelhante àquele que se olha no espelho e logo se esquece da sua imagem. Por que se esquece? Porque ele não praticou, ele é apenas ouvinte. Porque aquilo que você ouve e não pratica, irmãos, uma hora ou outra vai cair no esquecimento. Quer ver? Cita um texto que a diaconisa pregou domingo aqui. Você lembra? Não precisa levantar a mão, não quero constranger ninguém. Muita gente não vai lembrar. Muita gente já não lembra. O que a Tatiana pregou domingo, o que a Maiara pregou na quarta. Eu estava lá fora, mas eu estava assim, ó. Eu não lembro quem que estava na porta. Eu falei, não, deixa um pouquinho aberto aí que eu quero ouvir. Porque aquilo que você não pratica, irmão, cai no esquecimento. O conhecimento, letra, irmãos. Eu recitar a Bíblia aqui de cor, de Gênesis, Apocalipse, e não praticar uma vírgula disso, não quer dizer nada. O diabo conhece essa Bíblia aqui mais do que eu, mais do que você. E o texto fala que os demônios creem que estremecem. Então, crente é o que crê? Sim, irmão, crente é o que crê. Mas o texto também fala, eles só não obedecem. Então a obediência, a prática, ela afirma esse conhecimento na sua mente. Quando a gente pratica, irmãos, é porque essa palavra, ela penetrou no nosso coração e gerou frutos, gerou ações. A Bíblia precisa gerar em nós atitudes de cristão, atitudes corretas de cristãos, irmãos. Não adianta a gente ter um conhecimento memorial, intelectual, racional da Bíblia. O que vale para Deus é a prática, querido. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, eu estou encerrando, tá, irmãos? Pense na caminhada cristã como uma linha. Aí você chega numa situação onde Deus quer que você pratique algo e você não consegue. Você quer fazer do teu jeito, você está com preguicinha, você não quer cavar fundo. Você fala, não, eu vou dar o jeitinho brasileiro. E você é reprovado. E você fica naquela situação e Deus vai te apertando ali, irmãos. Vai te apertando porque Ele quer que você corresponda com aquilo que você sabe o que você tem que fazer. E você não faz, irmãos. Então muitas vezes na misericórdia de Deus, Ele pega você e Ele te dá uma volta assim, ó. Você sai da linha e Ele te dá uma volta. Você fala, ufa, passei para o próximo nível. E Deus olha assim, aí Ele faz isso, ó. Dá uma voltinha com você e tuf, olha você de novo lá. Irmão, quando um processo, quando um fato, quando uma circunstância se repete na minha e na sua vida, é porque ainda a gente não aprendeu a lição. O que vai destravar o próximo nível é você corresponder com aquilo que Deus quer de você nessa situação que você está vivendo. Aí você vai sair do círculo. Aí você, passou, parabéns, vamos para o próximo nível. Próximo nível, e aí? Você vai fazer do teu jeito? Você vai ficar argumentando comigo ou você vai obedecer? A caminhada do povo de Israel no deserto era 40 dias, virou 40 anos. E aí, irmãos? 40 dias ou 40 anos? Irmãos, era isso que eu gostaria de falar. Eu declarei aqui para a glória de Deus todo o conselho do Senhor. Ó, passou 5 minutos, irmãos. Olha que benção. Irmãos, é a palavra de Deus, tá? O Senhor, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, porque Ele nos quer conosco na sua glória, irmãos. Amém?